A pedidos, finalmente estamos aqui com o Rav Merelial, com sua famosa aula sobre Meshirei Sheker, falsos messias. Vamos para a aula. Começa a apresentação que está muito feliz em estar na cidade de Ma'ale Adumim, está novamente aí fazendo mais uma aula de Torá. Essa aula que o Rav vai dar agora, ele mesmo considera como algo muito fundamental. Muito importante não só para essa geração, como para as próximas, como para o futuro. E o assunto da aula são os Meshirei Sheker, que são os falsos messias. Então tiveram muitas pessoas que tiveram a ousadia de dizer sobre si mesmos que eram o verdadeiro Messias. Então todo tipo de pessoas bizarras que vieram se considerar como Messias. Então, todos que estão em dificuldade em algum ponto da vida, dificuldade financeira, ou um problema familiar, ou em casa com a esposa não tá legal, tudo que estiver incomodando a pessoa, isso vai cada vez acender ela mais para rezar com mais força pela vinda do Messias, porque ela quer uma salvação na sua vida. Se é o Messias que vem nos salvar nessa situação de segurança global, dos terroristas atacando o povo de Israel, todos esses inimigos do povo de Israel tentando destruir, acabar e dominar um país do tamanho do estado do Acre, no Brasil, e ele se incomodando que um território tão mínimo, sendo que no mapa global nem a letra I consegue estar em cima do território tão mínimo, certo? E você vê outros territórios ali em volta, Síria, Líbano, Egito e todo o território que tem ali em volta, coisa assim, a perder de vista do tamanho tão grande, o pessoal se incomodando com um pontinhozinho que é do tamanho do estado do Acre. A vinda do Messias aqui no caso, ela está falando que é do PAN, que é do ponto de vista de segurança a nível global, não só dentro da vida de cada um em assuntos da vida específicos. Ou a podridão do Tribunal Superior aqui, que são os Erevrav, fazendo todo tipo de lei contra a Torá, tudo que é contra a vontade de Deus é sobre aquilo que eles estão preocupados em instituir, infelizmente. E para cada pessoa e pessoa que tenha problemas particulares em sua vida, ele também vai esperar um tipo de Messias, que é um tipo de salvação particular. Então, tudo que o Rav está falando aqui, nada aqui é à toa. Cada visão dessa, da salvação, em vários aspectos, isso são ideias da Guemará ou dos livros de Kabbalah, que vem justo explicar tipos de salvação diferentes do conceito Messias Salvador. Que o Messias ele vem para solucionar um problema, para revelar a Deus do mundo, para matar a má inclinação, para colocar ordem no mundo, a nova ordem mundial. Sempre sobre esse assunto do Messias, é interessante falar sobre isso, e é algo aí tão dito na internet desde os anos 2000, desde que a internet nasceu. O pessoal não para de falar essas teorias da conspiração. E não é uma teoria, é algo real que veio da Torá. É a nova ordem mundial, quer dizer o quê? Acabar com tudo isso que é contra e oposto à lei da Torá, contra a vontade de Deus, só existe atualmente para que o livre-arbítrio continue e quando o Messias vier para nos salvar de todas as proibições que acontecem pelo mérito do livre-arbítrio, quando terminar o tempo do livre-arbítrio, o livre-arbítrio for cortado, ao mesmo tempo a má inclinação for cortada, a única coisa que vai se revelar vai ser nada mais, nada menos do que a pura verdade, pura realidade. Olam Haemet, o mundo da verdade.
Então, esse tipo de Messias, pela sua salvação particular, ele definiu aquele que quer filho não consegue ter, aquele que quer casar e não consegue, aquele que está com uma doença e está em busca de tratamento, pedindo por salvação, ou questão financeira, daí por diante. Tudo que a pessoa procura resolver em sua vida se chama um conceito Mashiach, Messias Berko. Então, hoje nos encontramos numa geração muito avançada e todas as reencarnações que tiveram, desde que o mundo foi criado até hoje, elas vieram se acumulando do que tem de assuntos mais graves, de um tipo de conserto que só pode ser feito através do nível de afastamento de Deus ainda maior, que quanto mais tempo passa, desde a época da entrega da Torá, maior é o nível de escuridão espiritual. Então, vão ter concertos que eles só vão poder serem feitos agora. E toda a consequência negativa do exílio, de não ter o templo construído, de não ter os sábios do Sanedrim, não ter toda a estrutura das 12 tribos organizadas aqui na terra de Israel, não ter revelação de Deus através dos trabalhos do templo sagrado, tudo isso traz uma consequência muito pesada e problemas muito graves. Existem benefícios sem fim de quando o templo está construído, fome não tem no mundo, até mesmo os não-judeus vêm para oferecer também todo tipo de sacrifícios lá e fazer trabalhos. O mundo não tem fome, a chuva vem pelo mérito dos trabalhos do templo sagrado, acidentes no mundo não acontecem, ou seja, tem uma lista longa de benefícios, de coisas boas, quando o templo está construído. Mas para o templo estar construído, exige um trabalho muito árduo, muito grande, que é o de estudar e cumprir a Torá do seu jeito mais rigoroso, o que infelizmente não foi cumprido no nível necessário naquela época. Não à toa o templo foi destruído, a gente está esperando pela sua reconstrução através da vinda do Messias. Então, esses últimos que estão limpando as últimas coisas, eles são considerados como as escolhas finais. São aqueles que estão fazendo o trabalho final de limpeza final, Birurim Aharonim. Então, esse é o motivo do porquê tantas pessoas estão em dificuldade grande na própria vida. Esse é um dos motivos. E a desigualdade social é uma das causas disso. E a ostentação e daí por diante também são o que causam essa desigualdade. E só de as pessoas não estudarem a Torá e não estarem preocupadas em cumprir as suas leis é o que também vai causar. A escuridão causa o afastamento da Torá e do cumprimento das leis. A consequência desse afastamento, da falta do cumprimento, são os problemas, as dificuldades na vida. Então, por conta do perigo, do risco, da dificuldade, vão procurar salvações da sua própria vida. Então, o que é mais fácil? O que é mais fácil é receber uma bênção de um grande rabino, de um grande rabi, e pronto, resolveu o problema, acabou. Sem voltar em chuvar, sem ter que consertar seus próprios atos. Só pedir uma bênção, foi abençoado, pronto, acabou. A vida que segue, não precisa de mais nada. Sem precisar fazer esse trabalho divino através do temor, através do amor. Não precisar receber sobre você ser escravo de Deus. Todo mundo quer todo tipo de salvações, todo tipo de segulá. Receitas espirituais, assim chamam, né? Coloca um nome tal na parede e vai dar tudo certo. Coloque um pingente com tal coisa e pronto, vai resolver o problema. Vista-se de tal cor, acabou, não tem mais problema na vida. Olha, você quer fazer algo paliativo, uma recomendação? Olha, tá excelente, maravilha, vai com tudo, pode fazer. Salmos e tudo que tem de melhor. Só que sempre tem que lembrar que na lista de obrigações, no que está no top 1, no que mais vai fazer efeito é estudar quais são suas mitzvot, quais são os seus preceitos que Deus espera que você cumpra e colocar eles em prática.
estudar eles do modo mais profundo e saber como implementar eles na prática. Esse é o maior nível, muito maior do que segular. Então, no geral, o Rav, né, como ele foi rabino da comunidade dos Estados Unidos, aqui de Israel, ele é um Rav público, ele está sempre exposto, dando aula em todos os lugares. Então, muitas pessoas, muitas pessoas chegam a ele e é isso que ele experiencia. Pessoas pedindo salvações, falando, Rav, mas me ajuda, eu estou com esse problema, aquele outro, me dá uma bênção, me dá uma segular para fazer, para resolver tal problema. Então, aqui ele está expondo um pouco do que significa o que está conectado com esse conceito de Mashiach, que ele vem ligol, que ele vem salvar, e todo tipo do que a pessoa vai ser salva. Então, o Rav trouxe da Gemara de Brachot que se ele percebe que tem problemas vindo até ele de modo frequente, e faz peixe bemassav, ele agora vai ter que abrir, fazer uma reflexão sobre seus próprios atos. O que eu estou fazendo que eu posso estar fazendo de errado? Se a pessoa não reconhece, então a dica é continue estudando o Torá, assistir um vídeo após o outro e começa o reconhecimento do que você está fazendo de errado. Chegou nesse reconhecimento, aí é ali que você tem que trabalhar. É ali que você tem que buscar cada vez mais instruções, perguntar para um Rav, perguntar para quem estuda a Torá como agir nessa situação, naquela, adquirir livros, adquirir instruções, e-books, cursos para que você saiba como agir, porque o papel que a pessoa tem no mundo é fazer a vontade de Deus. E se ela tem dúvida de como fazer, então ela vai atrás da informação. E não é para ficar fazendo todo tipo de segular, da boca do rabino, não foi o que eu falei. O Rav acabou. Não ficar procurando segular. Procura ele faz peixe bemassav, procurar dentro dos seus atos o que está fazendo contra a vontade de Deus. Porque a pessoa fala, estou fazendo vai seguloto e não está funcionando. Calma aí, mas o que está causando o problema? A origem do problema é não estar fazendo a vontade de Deus ou estar fazendo contra. Ou você está deixando de fazer o que você está obrigado, ou você está passando em cima de proibição que você deveria não passar por cima. Só que você não sabe da existência delas porque o seu dinheiro está indo para segular, ao invés de estar indo para comprar informação, comprar curso, comprar livro, comprar e-book, comprar tudo que vai te dar o suporte, né, o que a gente falou anteriormente. Ou seja, deixa segular de lado. Já está fazendo o que é principal, aí depois você pega e adiciona segular. Assim como alguém que tem dor de dente, ele vai engolir uma pastilha de paracetamol para acabar com a dor naquele momento. Então, a pessoa que está procurando seguloto, ela está procurando um paliativo ao invés de ir na doença, no problema, em sua origem, que seria o quê? Rever os seus atos, descobrir o que está fazendo de errado e receber sobre si a conduta correta. Falou que ainda vai piorar ainda mais, porque de um buraco pequeno no dente vai ficar um buraco grande, porque o acamol não vai resolver nada, e de um buraco grande vai acabar tendo que remover o dente e dali por diante, dali para pior. Até que a pessoa perde todos os dentes, porque está tomando acamol, e o problema não está sendo resolvido. Então, o Rav falou aqui três coisas. Faz peixe bemassal. Procura o que você está fazendo de errado e conserta isso. Metaken Tamidot, lapida os seus traços de caráter. Temos aqui uma série chamada Lapidando Traços de Caráter, está na playlist Lapidando Traços de Caráter lá. Fizemos conteúdo em cima do livro Psicologia do Justo e super recomendado que lá vocês passem pelo conteúdo. A gente não terminou o livro, mas partes principais a gente pegou. E se Deus quiser, a gente vai continuar lá também. E a terceira que ele falou foi Yedakdek Bemasim, significa o quê? Cada ato que você fizer é você pensar duas vezes antes de fazer. Não fazer algo assim de qualquer jeito, um ato de qualquer. Não, calma aí, como eu posso fazer esse daqui do melhor jeito possível? Yedakdek Bemasim. Ou seja, ser minucioso com cada ato, com cada coisa, com cada fala. Dar tzedakah, que é um poder, tem uma força muito grande de santidade. Isso santifica a pessoa. Dar tzedakah, pegar e dar um dinheiro para caridade, suportar um projeto de Torá, tirar pessoas das drogas, crianças sem pais, órfãos, daí por diante.
O tempo todo fazendo reflexão interna, talvez ele está magoando outra pessoa, talvez ele, certo, tenha uma conduta normal que isso cause todo tipo de problema para os outros. Então, rever tudo isso e voltar a enxuvar e fazer da forma correta. Pelo visto, nosso tempo aqui já está estourando. É, a gente chegou em 2 minutos e 50 dentro de 52 minutos da sala do Rav Merelial. Se Deus quiser, a gente vai continuar. Mas para eu saber só se vocês estão interessados nesse assunto, deixe nos comentários. E através dos pedidos, da quantidade de likes, dos compartilhamentos, assim a gente vai continuar cada vez alongando a série de vídeos sobre um assunto específico, sendo esse, no caso, os falsos messias, essa é a introdução. E se Deus quiser, dependendo de vocês, publicaremos a próxima parte. Tudo de bom e nos vemos no próximo estudo.